Olá, amigos! Com o lançamento do DOSVox 5.0, do DOSVox alternativo, do DOSVox em espanhol, muita gente tem me perguntado como é que eu consigo ter os três DOSVox, as três versões do DOSVox instalados aqui na máquina ao mesmo tempo. Nós sabemos que o DOSVox é um programa exclusivista, que quer dizer que até sua versão 5.0, em um computador não se poderia ter mais que uma configuração. Nós não poderíamos, por exemplo, ter mais de um usuário no sistema, sendo que com configurações diferentes, porque o arquivo de configurações do DOSVox.ini ficava dentro da pasta Windows. Na versão 5.0, como vocês sabem, isso mudou e possibilitou que os usuários da máquina pudessem ter no mesmo computador diferentes configurações de acordo com as suas necessidades. Isso possibilitou, dentre outras coisas, que nós pudéssemos também instalar mais de uma versão do DOSVox e executar, inclusive, mais de uma versão do DOSVox ao mesmo tempo, na máquina sem que houvesse com isso problemas. Eu criei um automatizador para realizar essa tarefa, que é uma tarefa um tanto quanto complexa. Eu criei um atalho na minha tela principal do DOSVox, que é o F3. Como eu por aqui estou usando o Linux, então eu não uso o MonitorVox, eu usei a tecla do MonitorVox, o F3, para alternar entre uma e outra versão do DOSVox. Entretanto, se vocês utilizam Windows, como é bem provável que a maioria de vocês utilizam Windows, vocês podem trocar a tecla e colocar Ctrl A, Ctrl B, enfim, conforme vocês quiserem na tela principal do DOSVox para ter esse alternador. Eu vou estar enviando em anexo o script e com a explicação de como instalá-lo e obtê-lo, mas aqui eu vou fazer uma pequena demonstração a vocês como funciona. Eu estou aqui na tela do DOSVox alternativo. Esta é a tela do DOSVox alternativo. Apertei o F3, vamos ver o que acontece. Selecione a versão desejada e tecle Enter. Aqui nós temos um menu com três opções: DOSVox alternativo, oficial e DOSVox em espanhol. Supondo, apertei aqui, eu estou no alternativo, apertei no DOSVox em espanhol. Vamos lá. Abriu o DOSVox em espanhol. Apertei o F3 de novo. Vamos apertar o DOSVox oficial aqui. Vamos lá. Sistema DOSVox, versão 5.0b. Instituto Teste Facite, CRTA, abriu. CUFRJ. Boa tarde. DOSVox, o que você deseja? Agora eu quero voltar lá para o meu DOSVox alternativo. Eu vou apertar novamente o F3. Apertei. Sistema DOSVox, versão 4.5. Boa tarde. DOSVox, o que você deseja? Abriu o DOSVox alternativo. Como é que eu fiz isso? Vamos às explicações agora. Esta ferramenta foi desenvolvida como um pequeno script em Scriptvox que funcionará como um atalho. Nós apertamos o F3 e ele nos pergunta qual DOSVox queremos abrir. Quando selecionamos-lo, ele fecha o DOSVox que está na tela. Não se preocupem, ele não pressiona o Alt F4, tá? Ele fecha através do painel de comando, então não vai dar conflito com nenhum programa. Ele não vai fechar nada que não precise ser fechado. E abre, logicamente, a versão que pedimos. O que é que eu fiz aqui? Em primeiro lugar, o DOSVox alternativo, na sua versão 4.5, porque eu não vou substituí-lo pela versão 5.0, ele foi instalado na pasta Winvox, como sempre. Normalmente ele é instalado. Ele foi instalado na pasta Winvox. O seu arquivo de configuração é o DOSVox.ini dentro da pasta Windows. As suas subpastas, seus subdiretórios do seu DOSVox.ini ficam todos da mesma forma, como sempre foram. O DOSVox em espanhol, ele é instalado na pasta voxes e o seu arquivo é voxes.ini. Ou seja, ele não dá conflito algum com o DOSVox alternativo ou o DOSVox 4.5. O Voxes, o DOSVox em espanhol, voxes, ele funciona até mesmo ao mesmo tempo. Se eu quiser ter um voxes aberto e um DOSVox alternativo aberto no mesmo tempo, eles vão funcionar sem que deem conflito um com os outros. E o DOSVox 5.0, o que foi que eu fiz? Na hora de instalá-lo, ao invés de instalá-lo na pasta Winvox, como recomendou o manual,
eu instalei na pasta raiz DV50, ou seja, C2 DV50. Por que eu fiz isso? Porque assim, a pasta Invox ficaria para o DOSVox alternativo, que é um programa mais leve, que é um programa mais simples e que é o programa que eu mais uso, porque ele é mais completo também. O DOSVox alternativo, ele é o programa mais rápido que eu tenho aqui na máquina e é o que eu utilizo no meu dia a dia. Muito raramente eu utilizo o DOSVox em espanhol ou o DOSVox 5.0 na sua versão oficial. Então eu deixei o DOSVox alternativo com a pasta Invox, o arquivo DOSVox.ini na pasta Windows e instalei o DOSVox 5.0 na pasta raiz DV50. Quando eu instalei na pasta raiz DV50, eu fui lá na pasta C2.DV50 e renomeei. Ao invés de DOSVox.exe, para que não houvesse nenhum conflito, deixei como DOSVox 1.exe. Eu só troquei o número. Em vez de DOSVox.exe, deixei como DOSVox 1.exe. E o Voxes? O Voxes também, ao invés de DOSVox.exe, eu fui lá na pasta C2.Voxes e substituí o nome DOSVox.exe por Voxes.exe. Como funciona o script que eu fiz? O script que eu fiz, ele basicamente faz o seguinte. Ele basicamente abre um menu para que selecionamos qual DOSVox queremos, fecha os processos DOSVox.exe, DOSVox1.exe e Voxes.exe. Ele fecha esses processos e abre o DOSVox que nós pedimos. Seja ele DOSVox.exe, no DOSVox alternativo, DOSVox1.exe, no seu DOSVox 5.0, ou Vox6.exe, no DOSVox em espanhol. O arquivo de som do DOSVox em espanhol está diferente, tá, pessoal? Eu não instalei o MaxVox porque o Voxes ele está bem mais moderno, bem mais completo e bem mais útil para o que nós precisamos também. Então, uma vez que eu fiz o script e eu coloquei na pasta o Invox normal, eu simplesmente criei o atalho. Vamos ver aqui, ó. Vou mostrar para vocês o atalho que eu criei. Aqui está o F3, ó. O script que se chama versão.cmd. Esse script eu estou enviando em anexo. Eu estou enviando ele em anexo. Vocês podem trocar a extensão de .pro para .cmd, colocá-lo na pasta Winvox e para ativá-lo na tela principal do DOSVox, Ctrl F6, escolham o atalho desejado e escrevam conforme seguem. C2./Invox, /scriptvox.exe, abre aspas, C2./Invox, versão sem acento.cmd, fecha aspas. No caso eu coloquei no F3, vocês podem colocar no Ctrl A, ou Ctrl B, ou Ctrl V, ou Ctrl N, ou Ctrl O, conforme vocês quiserem. Uma vez que colocaram esse script, basta que apertem o comando aqui na tela principal, selecionem a versão que vocês querem, dá Enter aqui. Pronto, está aqui o DOSVox em espanhol. Eu posso alterná-lo do espanhol para o oficial, do oficial para o alternativo, do espanhol para o alternativo, do alternativo para o espanhol, enfim, conforme quiser. Isso aqui não faz diferença, certo? Sobre as compatibilidades. Eu acho interessante que vocês configurem a mesma tecla de atalho nos três DOSVox. São três DOSVox completamente diferentes, como se estivessem em três máquinas completamente diferentes. Uma configuração não se mistura com a outra configuração, portanto eu sugiro que vocês configurem todos iguaizinhos. Configurem o DOSVox em espanhol para trabalhar no mesmo diretório que o DOSVox alternativo e o DOSVox 5.0 e o mesmo façam com todos os outros DOSVox. A tecla de atalho para chamar o alternador também recomendo que seja a mesma, porque aqui se eu estou no Voxes e eu aperto F3, eu posso ir logo para o DOSVox alternativo oficial, e o mesmo ocorre estando eu em cada um deles.
Se tiverem alguma dúvida ou não conseguirem implementar esse programa, por favor, entre em contato através da lista, entre em contato através da Voxtec, que nós vamos descobrir qual é o problema. Sobre o DOSVox em espanhol. Onde é que eu consigo instalá-lo? Onde obtê-lo? Você pode obtê-lo em intervox.nce.frj.br. É o terceiro link ali, chamado Proyecto DOSVox em Espanhol. Vai ser o terceiro link da página, onde você poderá baixar o Vox e instalar. O instalador do Vox você não precisa mudar nada, ele é assim mesmo e assim deve ficar, certo? Sobre o pacote de idiomas. O pacote de idiomas do Vox já vem configurado para espanhol. Se vocês quiserem a voz antiga, então vocês podem avisar aí na Voxtec que eu vou estar enviando o pacote também. O DOSVox 5.0 se obtém na página intervox.ncl.frj.br e você só tem que tomar cuidado na hora de instalá-lo. Ao invés de C2.raiz Winvox, é C2.raiz DV50. Os amigos que programam Scriptvox vão entender certinho como é que foi o código, certo? Se você está instalado DOSVox alternativo, ou DOSVox oficial, ou DOSVox em espanhol, em qualquer caminho que não seja C2 pontos para revertida Voxes, C2 pontos para revertido em Vox e C2 pontos para revertido DV50, vai ter que adaptar o script, você vai ter que fazer modificações, porque o script usa caminhos absolutos. O script não usa caminhos relativos, pois se caminhos relativos usasse, não poderíamos fazê-lo funcionar de maneira adequada. Qualquer dúvida, crítica, sugestão ou elogios, vocês podem estar entrando em contato através da Voxtec, que eu vou estar procurando o problema aí e resolvendo. Um abraço.